Meu nome é Alisson, tenho 24 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Eu estava no 2º ano da faculdade na época desse acontecimento. Nunca imaginei que algo vindo direto dos filmes de terror poderia acontecer na vida real, muito menos comigo. Durante as férias, eu reuni alguns amigos e fomos para o interior do Paraná passar um final de semana. Eu havia encontrado em um aplicativo de locação uma chácara muito bacana a uns 100 quilômetros de nossa cidade. Meus amigos concordaram em ir. Chamamos algumas meninas, compramos bebidas e chegando lá compraríamos algumas carnes para fazer churrasco. Nesse aplicativo, além de fazer a reserva, era possível pegar o contato do dono da chácara, e assim eu fiz. Liguei para que ele me passasse o endereço, pois no GPS eu não havia encontrado o nome da chácara. Ele foi muito atencioso, mas disse que não seria possível, pois a chácara ficava muito distante da cidade e não havia nem mapeamento pelo GPS. Porém, ele nos mandou a foto de um mapa para que, quando o celular parasse de pegar, pudéssemos usá-lo e não teria erro. Assim que paramos na última cidadezinha antes do sinal acabar, compramos o carvão e as carnes. A partir daquele momento, seriam mais 30 quilômetros por uma estrada de terra e sem sinal. Por mais que eu já tivesse bastante experiência dirigindo, aquilo me deixou muito apavorado. Nós estávamos em 5, eu, mais 2 amigos e 2 amigas nossas. Já estava escurecendo quando faltavam aproximadamente 10 quilômetros para chegar na chácara, segundo meus cálculos. A estrada era horrível. Dirigir a mais de 20 quilômetros por hora era quase impossível. O pessoal, por estar entediado, começou a beber. Eu não ligava, mas já estavam bêbados e atrapalhando minha concentração na estrada. Eu comecei a ficar muito incomodado com aquela situação. De repente, o carro caiu em um buraco. O soco foi tão forte que ele morreu. Eu rapidamente saí e o pior havia acontecido. O pneu furou e eu não tinha pneu de estepe. O celular não pegava. Não havia outra solução a não ser nós caminharmos até a chácara que naquela altura já estava mais perto do que voltar para a cidade. Eu e um amigo fomos caminhando até a chácara e o meu outro amigo e as meninas ficaram no carro na esperança de passar alguém. Já estava escuro e estávamos usando a lanterna dos nossos celulares para iluminar o caminho. Fui percebendo que quanto mais andávamos, mais o caminho se fechava com mata dos 2 lados da estrada. Depois de mais de 1 hora de caminhada, nos deparamos com uma encruzilhada e eu havia esquecido o mapa no carro. Meu amigo começou a brigar comigo, mas eu tentei justificar que havia conferido o caminho todo e não haviam encruzilhadas depois da cidade. Eu tinha certeza, mas tivemos que decidir. Então fomos pela estrada da esquerda. Naquela hora, o medo já havia tomado conta de nós 2. A mata era tão alta e fechada que já estava nos sufocando. Nenhum carro havia passado por ali até aquele momento. Nessa hora, comecei a ouvir passos na mata, como se alguém estivesse nos acompanhando. Disse para meu amigo parar, mas não ouvi nada. Quando voltamos a caminhar, os passos voltaram a nos acompanhar. Eu parei novamente e disse a meu amigo: "Cara, tem alguma coisa seguindo a gente." Ele então disse que era coisa da minha cabeça e foi urinar na beira da estrada. Nessa hora eu desliguei a lanterna do celular. Passado uns 2 minutos,
Meu amigo não voltava. Chamei por ele, mas nada. Liguei a lanterna do celular e ele havia sumido. Nesse momento, vi um líquido escuro na terra. Quando me aproximei, era sangue. De repente, eu ouvi um grito alto e rouco. Alguém me apunhalou na cabeça. Tudo ficou escuro e eu fui acordar em uma sala embolorada, fria e com uma iluminação fraca e amarelada. Estava amarrado em uma maca. Ao lado havia uma outra maca e meu amigo estava nela. Chamei por ele, mas não me respondeu. Ele estava deitado de lado e de costas para mim. De repente, apareceu um homem de 1,90 m mais ou menos, um pouco gordo, e então ele endireitou meu amigo. Nessa hora, eu levei um susto. A pele do peito do meu amigo estava arrancada. Seu rosto estava coberto por sangue. Ele estava morto. Eu comecei a gritar e aquele homem estranho disse: "Ah, não adianta gritar. Ninguém vai ouvir você." Ele, com a boca cheia de sangue, passava a língua limpando os dentes, como se tivesse acabado de comer uma carne muito saborosa. Com um olhar de psicopata e um tique de ficar coçando a orelha enquanto olhava para todos os lados, ele disse: "A pancada foi muito forte e ele acabou morrendo. Mas deu para aproveitar o peito. Ainda estava quente. Agora você... sua carne deve ser deliciosa." Afiando uma enorme faca no canto da maca, ele continuou: "Eu vou começar pela sua coxa, pois você vai gritar bastante. Sua adrenalina vai subir e o gosto dos seus músculos, peito, vão ser deliciosos." Eu, desesperado, disse: "Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Me deixe ir embora. Eu não conto a ninguém sobre você, só me deixe ir embora. Eu sou universitário, nem comecei minha vida ainda." Universitário? Foram vocês que mataram meus pais. Eu só tinha 6 anos, mas lembro como se fosse hoje. Estávamos voltando de um casamento, nessa mesma estrada, e um bando de jovens sem cérebro e só com bebida no corpo bateram no nosso carro. Todos morreram, menos eu. Se passaram 2 dias até um carro de polícia chegar, e eu estava lá, sozinho, com fome. Pelo menos no primeiro dia. Mas depois eu comecei a comer os corpos, a carne, não dos meus pais, mas dos outros. Quando vi o carro da polícia chegar, eu fugi e me escondi aqui. E estou até hoje vivendo aqui. A carne dos animais é boa, mas dos humanos, dos jovens, é maravilhosa. Gosto de vê-los sofrer pelo que fizeram com minha família. Por favor, não fomos nós. Vamos comigo até meu carro, eu explico tudo para a polícia. Não vão te incriminar." Mas ele não deu ouvidos. Simplesmente sorriu de forma assustadora e começou a cortar um pedaço da minha coxa. A dor foi tanta que eu entrei em choque. Minha mão começou a formigar e ele comeu na minha frente. Enquanto saboreava minha carne, ele fechou os olhos e deixou a faca perto da minha mão. Eu consegui pegar e, como estava muito amolada, rapidamente cortei o pano que amarrava minha mão na maca. Ele então percebeu, mas já era tarde demais. Passei a faca em seu rosto e ele caiu no chão gritando. Eu então saí daquele lugar e corri com muita dificuldade para o carro.
Quase 2 horas depois eu cheguei. E para minha surpresa, todos estavam mortos. Alguns com a garganta cortada, outros com a cabeça afundada. E todos estavam com partes do corpo arrancadas. Eu retirei os corpos do carro o mais rápido que pude e entrei. Assim que dei a partida, aquele homem apareceu e fincou a faca no meu braço. Eu saí pela porta do passageiro e caí no meio da estrada. Ele veio para cima de mim, mas quando havia caído, tinha pegado uma garrafa de bebidas que estava entre o banco e quebrei em sua cabeça. Ele caiu no chão e rapidamente eu peguei a faca e finquei em sua barriga. Entrei no carro e saí daquela estrada maldita. Pude ver pelo retrovisor que ele se arrastou para dentro da mata. Eu não o havia matado. Chegando na cidade, fui até a delegacia contar tudo para a polícia, mas não deram a mínima, como se quisessem acobertar aquele psicopata. Eu então disse: "Vocês não querem nem olhar o local? Os corpos dos meus amigos estão lá." O policial descaradamente disse: Não existem corpos lá. Vou registrar o desaparecimento dos seus amigos." Depois daquilo eu saí de lá. Meus amigos estão desaparecidos até hoje para todo mundo. Porém, eu estranhamente sei de tudo, mas não tem nada o que eu possa fazer. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.